A IAPV-TV apresenta Além da Letra Especial, com o pastor Samir Carvalho. Eu quero saudar a todos que nos acompanham nesse momento com a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos meditar da palavra do Senhor, ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 61, que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus amados, esse texto, ele nos chama a atenção, porque é um texto muito conhecido, que fala do momento em que Pedro nega o Senhor. Algo que o próprio Senhor havia avisado Pedro que ia acontecer. E nesse momento aqui, é o momento que Pedro nega 3 vezes, é o momento que Pedro se afasta do Senhor. Quando nós falamos do momento em que Pedro nega Jesus, nós nos perguntamos por que ele fez isso? Porque se tinha alguém que não tinha motivos e que não podia negar o Senhor, era Pedro. São tantas experiências que não caberiam nessa mensagem. Um homem que andou sobre as águas, um homem que teve pessoas da sua família sendo curadas, era um servo que estava entre os 3 apóstolos que o Senhor sempre chamava para orar. Pedro era do grupo de intercessão do Senhor, tinha intimidades com o Senhor, mas ele nega o Senhor no momento que Jesus estava sendo entregue. E nós nos perguntamos por que Pedro negou. Será que faltou a Pedro comunhão, ele não tinha revelação? Não, mas a gente vê na palavra do Senhor os momentos que Pedro teve muitas revelações. Quando perguntavam, quando o Senhor perguntava, quem dizem que eu sou? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor mesmo ali confirmou que era uma revelação que veio do Espírito Santo, que veio do céu, veio da eternidade. Em outro momento, Pedro disse: Senhor, para onde vamos? No momento que o Senhor pregava e muitos que o seguiam foram embora, os discípulos ficaram ali, o Senhor disse: E vocês vão querer ir embora também? E Pedro disse: Senhor, para onde vamos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro tinha revelação, teve revelação andando com o Senhor. Pedro talvez era covarde, então negou porque era covarde, tinha medo. Não é isso que a palavra mostra também. Ele tentou arrancar a cabeça de um homem para defender o Senhor e arrancou a orelha de Malco, a gente sabe a história também. Então Pedro também não era um homem covarde, que faltava nele coragem. Então o que fez Pedro negar o Senhor? E a palavra do nosso Deus, a própria Bíblia responde, quando nós lemos no capítulo 22, no versículo 54, que diz, na parte B do versículo: E Pedro seguia-o de longe. Quando o servo do Senhor, a serva, o homem, a mulher, começa a seguir o Senhor de longe, o próximo passo é negar. Negar tudo que viveu, as experiências que viveu, as bênçãos, aquilo que pregou, aquilo que cantou, aquilo que ensinou, tudo aquilo que o servo e a serva do Senhor aprenderam, viveram, eles acabam negando a sua própria existência. Quando falamos muitas vezes, vamos até o fim, porque Pedro disse, quando o Senhor falou que iria negar, Pedro disse: não, Senhor, eu vou até o fim. Quantas vezes falamos isso? Não, nós ficaremos na presença do Senhor até o fim. O céu, nós estamos aqui pelo céu, é pela eternidade. Jamais abandonaremos o Senhor, não vamos trocar essa obra
por nada. Mas acaba acontecendo. Pedro nega o Senhor. E nega porque seguia de longe. Já não estava mais perto. Nós passamos um ano em que foi uma grande bênção para nós estarmos perto do Senhor. Nos cultos, quantos seminários. Terminamos aquele seminário, aquela aula sobre Israel. Ouvimos tantos testemunhos lindos. Foi a melhor aula que eu já ouvi na minha vida. Foi a melhor mensagem. E a gente sempre fala isso, cada seminário a gente sempre fala que foi o melhor, cada culto foi o melhor, porque são muitas as experiências que nós passamos com o Senhor. Porque nós estamos perto dEle, é bom estar perto dEle, nas orações, na comunhão, no corpo, tem sido uma grande bênção para nós. Mas às vezes há aqueles que começam a seguir de longe, já não oram tanto, já começam a escolher os cultos que vão, já começam a esfriar. E foi isso que fez Pedro cair. Pedro seguia o Senhor de longe. E ele foi ter essa experiência tão ruim na vida dele, ao ponto de nós, no texto que nós lemos, dizer que ele, arrependido, chorou amargamente. Meus amados, quando o homem nega, quando começa a seguir de longe, e principalmente quando começa a seguir de longe, acontece algo que está aqui no texto também que nós lemos sobre Pedro. Ele vai para o pátio, para a casa de Caifás, vai sentar na roda ali dos escarnecedores, porque existe algo que nós temos que guardar no nosso coração. Quando o Senhor nos chamou, quando nós aceitamos o Senhor no nosso coração, acende uma chama dentro de nós. Essa chama ela é acesa, é a chama do Espírito Santo. E quando você passa a seguir o Senhor de longe, essa chama se apaga, você esfria. E quando você esfria espiritualmente, você começa a buscar esse calor em outro lugar. E foi onde Pedro foi buscar num fogo estranho. Não era o fogo do Espírito Santo, não era aquilo que o Senhor tinha para ele. E ele foi buscar esse fogo estranho. E nós sabemos que nesse fogo estranho, onde ele achou que ali ele poderia ter uma comunhão, é ali que ele nega o Senhor. Você vê que é um processo, é um processo. Negar é um processo. Nós sabemos que a salvação é ato e processo, e a queda é processo e ato. Então ele seguia de longe, ele foi na roda dos escarnecedores, ele foi ali viver uma experiência de fogo estranho, uma experiência ruim, e ali ele nega depois disso, por conta daquele momento que ele viveu ali. Ali não era o lugar que o Senhor tinha para ele. Você que está nos assistindo nesse momento, você sabe onde o Senhor te plantou, o que o Senhor quer para a sua vida, o Senhor te ama. Você sabe que muitas vezes você não está no lugar, você não está no centro da vontade de Deus. Você não está vivendo a comunhão, você está seguindo de longe, de longe. E, por algum motivo, essa mensagem é para você que acabou negando o Senhor, acabou negando tudo que você pregou, viveu. Mas há uma bênção, há uma grande bênção, porque o texto base dessa mensagem diz: e virando-se o Senhor. Como pode um Deus tão maravilhoso se virar, se voltar para Pedro? Eu pergunto para você que me assiste, você se viraria para alguém que te negou? Para alguém que te traiu? Para alguém que te abandonou? Para alguém que chegou a dizer que não te conheço? Você se viraria para alguém que te fez mal? Certamente não. Ou talvez sim, depende da vida espiritual de cada um. Mas uma certeza nós temos: o nosso Senhor, Ele se vira. Ele está se virando para você. Essa mensagem é o Senhor se virando para a sua vida. Olha que bênção e de estarmos compartilhando essa mensagem e saber que aqui o amor de Deus é incomparável. O Senhor não pensa como nós, o Senhor não age como nós agimos.
ele se virou para Pedro. E a palavra diz, olhou para Pedro. Olha só, o olhar do Senhor foi em direção a Pedro. Que bênção! Pedro havia negado, mas ainda ele conseguia chamar a atenção de Deus. Talvez você está vivendo um momento de frieza na sua vida, um momento que você talvez até abandonou o Senhor, a casa do Senhor, um momento de falta de comunhão. Saiba que você ainda chama a atenção de Deus, Ele te ama. Ele não desiste de você. O olhar dele está nessa mensagem. O olhar dele está nesse vídeo, nesse celular que você está segurando, nessa televisão que você está assistindo. Ele te ama. Ele não desiste de você. Ah, mas eu neguei. Não interessa. Pedro negou, ele olhou para Pedro. O olhar dele penetra a nossa alma. Ele é o único que consegue enxergar as nossas necessidades. Ele é o único que consegue olhar por dentro. Ele nos enxerga por dentro, médico, homens. Ninguém tem esse poder, mas ele tem. O olhar dele é sobre a sua vida. Esse olhar que transformou a vida de Pedro quer transformar a sua vida novamente. Esse olhar quer mudar a tua história de novo. Esse olhar quer te trazer para perto do Senhor novamente. Ele te ama e o olhar dele está sobre você. O olhar de Jesus é o mesmo. O mesmo que olhou para Pedro está olhando para a minha vida, para a sua vida. Esse olhar esteve sobre nós todos os dias desse ano. Esse olhar nunca nos abandonou. O Senhor nos vê como a menina dos olhos dele, diz a palavra. O Senhor sempre olhou por nós e sempre vai continuar olhando. Nós temos motivos para glorificar, porque o olhar dele está sobre as nossas vidas. E os olhos dele são como chamas de fogo, transformam, libertam, salvam, curam. Esse olhar traz comunhão, aquece o nosso coração. E a palavra diz que quando Jesus olhou para Pedro e diz, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, o que lhe havia dito. Que bênção, meus amados. Quando o olhar do Senhor está sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós nos lembramos é da palavra dele. A palavra viva, que sustenta a nossa alma, que nos guia, que nos liberta, que salva, que nos protege, que é o nosso escudo, que é a nossa bênção, que é a nossa fortaleza. Que bênção. O olhar do Senhor está sobre a sua vida nessa mensagem. E eu sei que você, nesse momento, já começa a se lembrar das palavras do Senhor que vieram ao seu coração, das promessas que Ele fez desde o dia em que você aceitou Jesus. Quantas promessas Ele fez, quantas vezes Ele falou que ia restaurar, quantas vezes Ele curou, quantas vezes Ele fez maravilhas na sua vida, quantas vezes Ele prometeu e cumpriu. O olhar dele nos faz lembrar da palavra dele, da santa palavra dele e das promessas, de muitas vezes que Ele falou aos nossos corações através de um louvor, através de um dom, através de uma profecia, através da sua santa e viva palavra. É o olhar dele que está sobre as nossas vidas. Esse olhar vai libertar aquela pessoa que você está orando. Esse olhar vai mudar a história dessa vida que você tem orado por ela. Esse olhar vai mudar a tua história, vai te trazer de volta para a presença dele. Só basta um olhar, só basta o olhar de Jesus para você se lembrar da palavra do Senhor e de tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. E Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Eu quero sentir mais uma vez o amor de Deus agindo em minha vida. Vim pra dizer, me arrependi. Me perdoa, só ao teu lado eu sei
que posso ser feliz. Me lembro de quando vi a tua voz falando ao meu coração pela primeira vez. Foi tão forte, maravilhoso, sim. Quem um dia o conheceu nunca pode se esquecer. Voltei pra ti, meu Pai, pros braços teus, com o coração carente e ferido. Eu reconheço que sem ti Deus agindo em minha vida. Vim pra dizer, me arrependi. Me perdoa, só ao teu lado eu sei que posso ser feliz. Me lembro de quando vi a tua voz, falando ao meu coração pela primeira vez. Foi tão forte, maravilhoso, sim. Quem um dia o conheceu nunca pode se esquecer. Voltei pra ti, meu Pai, pros braços teus, com o coração carente e ferido. Eu reconheço que sem ti nada sou. Pra ti, meu Pai, nos braços teus, com o coração carente e ferido. Eu reconheço que sem ti nada sou. Você assistiu Além da Letra, a palavra de Deus revelada ao seu coração. Para ver mais mensagens, acesse o site igrejadiatospedravivacom e também as redes sociais.